Então, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise faz uma viagem incrível. A gente vai sair do grande boom atual dos remédios para perda de peso, sim, os famosos GLP-1, e descer até o nível microscópico da nossa biologia celular. É fato que estamos vivendo uma revolução gigante no tratamento da obesidade, certo? Mas, conforme o número na balança despenca, a ciência vem percebendo que só cortar calorias simplesmente não basta para garantir uma vida longa e saudável de verdade. A resposta de ouro para isso tudo? Bom, ela pode estar escondida numa verdadeira farmácia celular que todos nós carregamos. E para entender bem esse cenário, a gente tem que olhar para os dados mais recentes. A realidade aqui é inegável. As novas terapias com GLP-1 conseguem provocar uma redução colossal de até 39% no consumo de calorias. É uma ferramenta sem exagero extraordinária. Estamos falando de medicações que literalmente reprogramam os sinais de saciedade e ajudam a tratar a obesidade de um jeito que, até pouco tempo atrás, parecia impossível sem cirurgia. É absolutamente fundamental reconhecer o poder e a eficácia que essas terapias têm no combate a essa crise global. Mas aí a gente avança um pouco e se depara com uma estatística que dá um choque de realidade naquele otimismo todo. Até 60% dos pacientes simplesmente abandonam essas medicações em até um ano. Pois é, 60%. Seja por causa dos efeitos colaterais, do custo alto ou só falta de adaptação mesmo. A taxa de interrupção é gigantesca. E o que acontece quando o tratamento para? Quase sempre, uma boa parte daquele peso perdido volta. Ou seja, a medicação por si só tem um obstáculo crítico de sustentabilidade no longo prazo. O que nos leva à nossa primeira sessão, a perda muscular oculta, o verdadeiro problema por trás do GLP-1. E essa é a grande complicação dessa revolução médica, porque quando os números na balança despencam tão rápido, o corpo não perde sua gordura. A composição dessa perda de peso revela algo meio assustador, na verdade. Cerca de 25 a 40% de todo o peso que vai embora com o GLP-1 é massa livre de gordura. A gente está falando de tecido muscular vital indo pelo ralo. E olha, quando se perde músculo nessa velocidade, o risco de sarcopenia, que é aquela perda de força muscular relacionada à idade, dispara, além de acelerar a fragilidade física e óssea. Basicamente, o corpo fica menor, mas funcionalmente muito mais fraco. Passando para a seção 2, músculos como órgãos endócrinos. Historicamente, a gente sempre pensou no exercício só como aquela tarefa chata para queimar calorias, né? Mas a biologia molecular atual virou essa ideia de cabeça para baixo. O músculo se comunica de forma superativa com o resto do nosso corpo através de miocinas e exocinas. Funciona assim. Quando o músculo se contrai durante o movimento, ele lança centenas de substâncias ativas direto no sangue. É literalmente como se ele estivesse enviando mensagens de texto celulares para os outros órgãos. Miocinas específicas, como a interleucina 6 e a irisina, atuam como o verdadeiro soro anti-envelhecimento da própria natureza. Elas freiam inflamações crônicas, reprogramam o sistema e até convertem aquela gordura branca teimosa em gordura marrom, que acelera o metabolismo. É o corpo fabricando o próprio remédio a cada movimento que a gente faz. E o mecanismo por trás disso é fascinante. O corpo usa o que chamamos de vesículas extracelulares. Pensem nelas como minúsculos caminhões de entrega microscópicos. Elas saem do músculo contraído e viajam direto para o fígado, para o coração, para o sistema imunológico. E o que elas carregam? Comandos genéticos. Comandos que literalmente reescrevem o nosso DNA de forma epigenética, meio que desligando os interruptores da inflamação. De quebra, ainda ativam o PGC1-alfa, que é um gene mestre responsável por aumentar a quantidade e a potência das mitocôndrias. E como sabemos, as mitocôndrias são as usinas de energia das nossas células. Entramos agora na seção 3, o envelhecimento biológico e o cérebro. Porque, olha só, o que acontece na balança e nos músculos tem um impacto direto no nosso cérebro. Se a gente analisar o passo a passo das pesquisas recentes, a ligação entre um metabolismo ruim e doenças como o Alzheimer fica clara como água. Tudo começa lá naquela falha mitocondrial de que acabamos de falar. Se o metabolismo desanda, as mitocôndrias não geram energia direito. Isso cria um estresse oxidativo que vai danificando as células num verdadeiro efeito dominó. Como o corpo responde? Com inflamação sistêmica crônica, muitas vezes regulada pelo eixo intestino-cérebro. Essa inflamação constante não fica só no corpo, ela chega no tecido cerebral. E é isso que facilita o acúmulo daquelas proteínas tóxicas que impulsionam o Alzheimer. Ou seja, essas doenças não são problemas separados, elas nascem da mesma raiz metabólica. Com todo esse caos metabólico acontecendo em silêncio, surge uma pergunta genial que a comunidade científica tenta responder há tempos. Onde fica de fato o verdadeiro relógio de envelhecimento do nosso corpo? Afinal,
Se a gente não pode confiar só na idade cronológica, que são apenas os anos vividos desde o nascimento para saber a verdadeira saúde de alguém, onde a medicina deveria olhar para medir a nossa idade biológica com precisão? A ciência mais moderna traz uma resposta surpreendente para isso. A gente precisa esquecer a data de nascimento por um segundo e olhar para o recém-descoberto SCOR-OMA, que significa aceleração do envelhecimento do microbioma oral. Sim, na boca. Pesquisadores descobriram que analisar 64 grupos de bactérias presentes na nossa boca funciona como um indicador absurdamente preciso do envelhecimento de todo o sistema. Esse ecossistema oral espelha perfeitamente o nível de desgaste interno do metabolismo e dos órgãos. E o nível de detalhe dessa métrica é de cair o queixo. Estudos provam que níveis altos de algumas bactérias bem específicas, como a Rhotia e a Filifactor, andam de mãos dadas com inflamação sistêmica. Na verdade, e isso é o mais louco, a cada unidade que se escora uma A sobe, observa-se um risco 5% maior de fragilidade e de mortalidade por todas as causas. Isso comprova de vez que a nossa boca é um espelho implacável da saúde metabólica do corpo inteiro. O que nos guia para a quarta e última sessão, a prescrição ideal de exercício. Então, como a gente pega todo esse conhecimento biológico denso e transforma numa armadura contra o envelhecimento e contra os perigos da perda de músculo? A resposta grita nos dados do Ensaio Clínico Challenge. A gente está falando de um programa de exercício super estruturado de 3 anos com pacientes que já tinham enfrentado tratamentos de câncer. Os resultados? Uma sobrevivência livre de doenças 28% melhor e uma queda simplesmente brutal de 37% na mortalidade geral. Pensa comigo. Se existisse uma pílula na farmácia que gerasse uma queda de 37% na mortalidade por câncer de cólon, isso ia ser capa de todas as revistas, seria aclamado como um milagre médico absoluto com aprovação imediata. Mas, nesse caso, o remédio milagroso era pura e simplesmente o exercício físico. Agora, calma. Se a ideia de encarar um programa intenso de 3 anos parece um pouco intimidadora, não precisa se preocupar, porque os dados mostram que ninguém precisa correr maratonas extremas. Olha esses números. Dar simplesmente 7.000 passos por dia já traz benefícios absurdos. É uma redução de 47% na mortalidade, 38% a menos de chance de desenvolver demência e 25% menos risco de doenças do coração. Fica bem óbvio, né? Um movimento simples e constante já é o gatilho perfeito para liberar aquelas miocinas curativas que mencionamos agora há pouco. 7.000 passos. É só isso que a gente precisa para abrir as portas da nossa farmácia celular. E tudo isso nos leva a uma conclusão brilhante, que foi muito bem resumida pelo Dr. Daniel Lieberman, num artigo do jornal JAMA. Ele diz o seguinte: embora os agonistas do receptor de GLP-1 ofereçam novas e poderosas oportunidades para a perda de peso, eles não diminuem os múltiplos benefícios do exercício. E isso amarra nossa análise com perfeição. Os remédios modernos para a obesidade são revolucionários? Com certeza, são incríveis, mas eles resolvem só um lado da equação. Sem um movimento físico para segurar a massa muscular e ligar esses interruptores anti-envelhecimento, qualquer tratamento vai estar, no fundo, incompleto. Para fechar nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação que vale a pena pensar. A humanidade vai escolher depender exclusivamente daquela farmácia tradicional, presa dentro de um frasco de comprimidos, ou nós vamos finalmente tomar a decisão de desbloquear essa farmácia celular incansável que existe dentro da nossa própria biologia? Porque a ciência já deixou claríssimo. Nós carregamos mecanismos incríveis de reparo e rejuvenescimento que estão só esperando o nosso próximo passo para entrar em ação. É uma quebra de paradigma total. Alcançar a verdadeira saúde exige repensar urgentemente a forma como a gente se movimenta todos os dias. Muito obrigado por acompanhar mais esta exploração de dados com a gente e até a próxima!